Bem-vindos ao canal! Para quem não me conhece ainda, me chamo Fernanda Botti, sou farmacêutica bioquímica, biomédica esteta e nutricionista ortomolecular. Trabalho muito com a ortomolecular voltada para a estética, potencializando os resultados dos procedimentos e com a ortomolecular voltada para a saúde masculina e feminina. E na parte feminina, melhorando principalmente os sinais e sintomas do climatério. Os vídeos que vocês vão assistir a seguir foram retirados lá do meu Instagram e são vídeos que vão falar muito sobre suplementação, sobre estética, sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu tenho certeza que vocês vão adorar cada vídeo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, deixei meu arroba aqui para vocês seguirem, lá tem muito material legal, lives incríveis e é por lá também que vocês ficam sabendo de muitas novidades. Para quem for de Porto Alegre, eu sempre faço mensalmente eventos presenciais, convidando palestrantes para falar sobre vários aspectos relacionados à qualidade de vida, à saúde e ao bem-estar. Tenho certeza que vocês vão gostar do próximo vídeo. Cafeína e menopausa. Por que será que algumas mulheres se tornam mais suscetíveis ao efeito da cafeína na menopausa? Antes, elas consumiam uma quantidade absurda de café e hoje elas se sentem pior, não se sentem tão bem quando consomem o café. Então, vamos às explicações. Durante a transição menopausal, que é exatamente esse período de oscilações hormonais, a gente tem a queda de dois hormônios principais, a testosterona e a progesterona, que é exatamente o hormônio da calma, da paz, um hormônio que estimula muito o sistema nervoso parasimpático. Quando esses dois hormônios caem, aflora o estrogênio, que estimula muito o sistema nervoso simpático. Por isso que em algumas mulheres esse desequilíbrio hormonal acaba provocando mais ansiedade, mais angústia, irritabilidade, insônia e palpitação, né? Algumas mulheres sentem taquicardia, palpitação e calorões, exatamente pelo estímulo do sistema nervoso simpático que o estrogênio, como tá ali aflorando, já que os outros dois hormônios caíram, provoca. Obviamente, esses sintomas afetam algumas mulheres e outras não. Mas nessas mulheres especificamente, quando elas começam a consumir cafeína, né, às vezes a mesma dose que elas consumiam antes, exacerbam esses efeitos exatamente porque a cafeína estimula o sistema nervoso simpático, provocando mais alerta, sensação de ansiedade, pode provocar taquicardia, palpitações e exacerbar então esses efeitos como os calorões. Por isso, algumas mulheres, principalmente as que têm esse sintoma durante essa transição menopausal, devem cuidar muito e evitar o excesso de cafeína no dia a dia, né? E nunca, jamais tomar o café tarde da noite, depois das 4 horas da tarde, porque a cafeína, né, ela tem um efeito por até 6 a 8 horas, dependendo do metabolismo de cada pessoa. Então, às vezes, aquele café que você acabou tomando às 4 às 5 da tarde vai acabar afetando o seu sono ou te dando mais agitação, né? E podendo precipitar os calorões e a taquicardia e a palpitação em algumas mulheres. Então, gente, às vezes quando perguntam, né, como é que a gente sente ou sabe que está em climatério, a gente precisa se sentir, né? Então, se antes eu dormia bem, agora não durmo mais. Eu comecei a sentir palpitação e taquicardia e olha que algumas mulheres acham que elas estão com problema cardíaco e vão procurar o cardiologista. A pressão tá normal, não tem nada no coração, porque isso é a exacerbação do sistema nervoso simpático pela oscilação hormonal, né? Então, às vezes, aquele café que a gente tomava antes não provocava tanto esses efeitos, mas agora ele exacerba. O que eu senti em mim, né? Eu, por exemplo, não posso mais tomar aqueles cafés funcionais de manhã, porque eles têm uma dose de cafeína bem grande, né? E eu já
acabo usando às vezes junto com um cafezinho passado e vou fazer uma atividade física, e eu comecei a notar que me dava muita palpitação, acelerava muito os batimentos cardíacos. E eu comecei a perceber que isso não era da atividade física, mas era do pré-treino, né, específico que eu utilizava, que a maioria dos cafés funcionais tem uma dose muito elevada de cafeína. Então eu comecei a perceber que eu já não posso mais utilizar esses tipos de pré-treino com cafeína. Existem N outros tipos de pré-treino que a gente pode agora e que eu acabo fazendo uso. E um alerta para vocês. O que vocês acham que tem maior teor de cafeína? O café passado, coado ou o café expresso? O que vocês acham? Gente, o café passado ou coado tem um teor de cafeína muito maior. Ele vai ter de 150 a 300 miligramas de cafeína. Por quê? Porque a água quente fica mais tempo em contato ali com o pó do café. Então, ele carrega maior teor de cafeína. Então, o café passado tem mais cafeína do que o café expresso. O café expresso, ele vai ter de 90 a 150 miligramas de cafeína. E qual é a dose que a gente deveria consumir de cafeína ao dia? 400 miligramas, que eles dizem que isso dá mais ou menos 5 xícaras pequenas de cafezinho. Então, gente, cuidem muito, né? O tipo de café que vocês vão consumir, se o coado, que tem maior teor, o passado, que tem maior teor de cafeína, ou o expresso, e a quantidade que vocês vão consumir ao dia, né? Jamais, né, consumam café depois das 3 da tarde para quem já tem dificuldade em dormir. Então, é aquilo que eu falei. Nós, mulheres, né, quando entramos nesse período de transição menopausal, a gente altera muito os nossos hormônios e as percepções acabam se alterando. Então, o efeito da cafeína acaba impactando mais na gente. Então, antes eu poderia beber café no final do dia e não acontecia nada. Agora, de repente, é melhor a gente evitar. Exatamente porque a cafeína estimula o sistema nervoso simpático, que é o mesmo sistema que é estimulado aí pelo estrogênio quando tá aflorando nesse período de transição menopausal. Então, fica aí o alerta para vocês, né, as mulheres que têm mais esse tipo de sintoma, evitarem o consumo excessivo de cafeína.